estamos de volta, né, à nossa escola, Cedros do Líbano, com o curso Visão Panorâmica da Bíblia. Já estamos bem mais avançados, né, porque estamos já nas cartas paulinas. E hoje, sem mais delongas, eu vou me deter com vocês na primeira e na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ou seja, a igreja que estava em Corinto, né? São duas cartas e alguns estudiosos acham até que houve uma terceira ou outras cartas, porque ele realmente menciona de outras cartas, não é? Mas aprouve Deus preservar somente essas duas, porque são essas duas, com certeza, que têm a suficiência daquilo que Deus quer nos ensinar para nós conquistarmos a nossa vida eterna, né, por meio de Jesus Cristo. Então, essa primeira carta, vocês já sabem que as cartas têm a introdução da saudação inicial, né? E essa primeira carta, ela vai lá no versículo 10 do capítulo 1, já começa diretamente a tratar dos problemas da igreja. Quando a gente lê Atos e vê lá Atos no capítulo 18, na segunda viagem missionária de Paulo, foi exatamente o tempo que ele chegou nessa igreja, né? Chegou a essa igreja. E ele teve que escrever essas cartas aqui por conta de vários problemas. Na verdade, de todas as cartas que Paulo escreveu às igrejas, a igreja que mais apresentava problemas era a igreja de Corinto, não é? Então, por isso que nós precisamos entender que é muito normal que haja problemas dentro das igrejas. Afinal de contas, são pessoas que estavam vivendo segundo o curso desse mundo e foram trazidas por Jesus Cristo para dentro da igreja, e elas estão naquele processo de transformação, de santificação. Então estão ali com vários problemas, e por isso deve haver ensino, né, da palavra dentro das igrejas. É para isso que nós nos reunimos nos cultos de ensino, não é verdade? Então aqui, só para vocês terem, fora o problema de dissensão, de briga entre os irmãos, eles formavam grupinhos, panelinhas, fora problema de imoralidade sexual, eles tinham dúvidas acerca de questões de casamento, até sobre a ceia tinha problema. Os irmãos se reuniam para a ceia e eles chegavam lá e comiam toda a ceia, gente, deixavam os irmãos que por acaso não tinha aprendido ainda que tem hora para chegar no culto também, e na verdade chegava, não tinha mais ceia para os irmãos, para vocês terem a noção do nível de problema que tinha lá nessa igreja. E além desses problemas cotidianos, assim, básicos, teve um problema muito sério que nós vamos ver lá, especialmente na segunda carta, que o apóstolo Paulo teve que escrever por esse motivo, que os irmãos se levantaram contra a autoridade de Paulo, contra a liderança dele, não é? E isso não foi uma coisa boa. Lá em Romanos, nós sabemos que nós precisamos ter esse estilo de vida que está de acordo com essa justificação que nós alcançamos em Cristo. E uma das coisas que nós precisamos de saber que nós temos que fazer é ser submisso a autoridades, não é? A não ser que a autoridade estejam contra os princípios bíblicos, e não era o caso do apóstolo Paulo, que estava justamente defendendo ali o cristianismo, e por meio dessas cartas, posteriormente, né, os teólogos fazem os seus tratados, porque tudo que nós precisamos saber de cristianismo, nós que acreditamos na suficiência bíblica para tratar de questões relacionadas à salvação eterna, nós acreditamos que está tudo aqui.
não é? É aqui na Bíblia. Tudo o mais são construções teóricas de pensamento humano, não é? Mas a verdade de Deus revelada, ela está aqui e ela está também, ela está em toda a Escritura, né? Que está lá em Timóteo, mas, e por certo, então, nessas cartas do apóstolo Paulo. Então, Paulo estava lá em Éfeso quando ele escreveu essa carta, já na terceira viagem missionária dele, né? Na segunda ele chega na igreja e da terceira viagem, como eu disse, ele ia viajando e não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele escrevia cartas. E é interessante que ele escreveu essa carta aqui, o motivo inicial foi que alguns irmãos da família de Cloé informaram o apóstolo Paulo tanto de problema que tinha lá. Então o apóstolo Paulo falou, gente, como eu não vou poder ir lá agora, né? Eu vou ter que escrever essa carta aqui para os meus irmãos. Então lá no versículo 10 ele já começa, olha, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e não haja entre vós dissensões, né? Porque foi comunicado a mim pelos da família de Cloé que há contendas entre vós, não é? Então, veja bem, com essa carta aqui de Coríntios nós aprendemos uma coisa já. Nós não podemos ter contendas, meus irmãos. Contendas com os irmãos, contenda significa briga, sabe? Implicânciazinha, exato. Não devemos ter isso, né? E no geral, então, até o capítulo 4, ali ele vai falar de problemas muito específicos sobre essas divisões que estava tendo lá na igreja. E depois, a partir do capítulo 5, ele vai falar de pecados que estava tendo na igreja. E a partir do capítulo 7, ele volta a falar de problemas específicos lá, que inclusive eles também escreveram carta para o apóstolo Paulo. Olha aqui no capítulo 7. Ora, quantas coisas que me escrevestes, não é? Os irmãos lá de Corinto também escreveram para o apóstolo Paulo, fazendo algumas perguntas para ele. E dentre elas, eles fizeram perguntas sobre o casamento. Então, esse era o propósito da carta, né? Tinha muitos problemas para serem solucionados, tinham muitas dúvidas que eles tinham, e ele então escreve com o objetivo de admoestar acerca desses problemas e também ajudar a igreja a aplicar sua fé na vida cotidiana, não é? A fé cristã, meus irmãos, não é uma teoria e especulações, é uma vida que é vivida na prática. Vocês já sabem que ela foi escrita de Éfeso durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, tudo indica que por volta de 54, 55, né? Essa então é a divisão assim, geral dessa carta. E eu quero destacar alguns trechos aqui. Olha, no capítulo 1, no versículo 18, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É muito comum algumas pessoas dizerem, não, isso aí é loucura. Não, isso aí é loucura. Olha, é loucura a palavra de Deus para quem está perecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O poder de Deus que nos transforma em nova criatura por meio dessa palavra, porque nós somos limpos por meio dela, né? Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra. Então é essa palavra aqui que me faz enxergar a minha condição, como eu estou, e eu, por meio do conhecimento dela, vou me transformando numa nova criatura. Lá no capítulo 2 diz assim, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração
do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Você deseja ser usado por Deus? Conheça essa palavra. Você deseja pregar a palavra? Conheça essa palavra. Tire dela a sua pregação. Quer pregar sobre liderança? Vá lá em Neemias, tira os princípios que tem lá em Moisés, na vida de José. Tira da palavra, não vá buscar em livros sobre liderança. Claro que os livros, eles podem e devem te ajudar, aumenta, solidifica o nosso conhecimento, mas o que transforma a palavra que Deus quer que seja conhecida entre as nações da terra, para nós irmos lá pregar o evangelho e ensinar, é essa palavra, é essa aqui que transforma. Não é a palavra de sabedoria humana, mas é a palavra que reflete o poder de Deus. O poder de Deus emana dessa escritura aqui, né? Então, aqui nessa carta, como lá tinha muita imoralidade sexual, né? As pessoas achando que não tinha problema ter relações fora do casamento, ou de forma de adultério ou de prostituição, né? Porque se eu sou casada, eu tenho relação fora do casamento, eu estou adulterando, mas se eu sou solteira, eu estou me prostituindo, é o que a Bíblia fala, não é? Então, o apóstolo Paulo vai explicar, olha, lá no capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, não é? Então, nós somos o tabernáculo de Deus. Isso é um mistério que nós precisamos entender. Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. Nesse tabernáculo tinha todos os rituais que deveriam ser feitos pelos sacerdotes ou pelo sumo sacerdote, e só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, no dia da expiação. E lá Deus manifestava a sua glória e ele intercedia pelos pecados do povo. Com a vinda de Jesus, nós vamos ver isso em Hebreus, não é? Jesus abre esse caminho e nós nos tornamos o templo de Deus, não é? Nós nos tornamos esse templo de Deus. Deus habita em nós e isso é uma coisa muito suprema. E se Ele habita em nós, jamais as nossas ações irão ser contrárias à santidade da palavra dele, não é? Então, aqui ele continua nesses ensinamentos, falando que nós somos dispenseiros, né, dos mistérios de Deus, falando da impureza que existia lá nessa igreja, respondendo sobre a pergunta sobre casamento, mas eu quero ainda enfatizar aqui como ele, nessa carta, fala novamente que nós precisamos fugir da prostituição, lá no capítulo 6, versículo 18. Todo pecado que o homem comete é fora do pecado, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha, esse corpo, eu tenho que cuidar dele e tenho que santificar. Não é? O meu corpo, a nossa santidade é no corpo, na alma e no espírito, não é? Se eu tenho santidade no coração, no meu interior, na minha mente, que é onde acontece todo o processo de santificação, essa santificação é exteriorizada, as pessoas podem ver, não é? Então, nós precisamos entender que, lá no capítulo 6 ainda, né? Porque fostes comprado, versículo 20, porque fostes comprado por bom preço, o sacrifício de Jesus, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo
e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, não é? E aqui tem, é nesse livro, nessa carta aqui, que tem aquela imagem bonita que o apóstolo Paulo compara a nossa carreira com a carreira de um atleta, né? Quando um atleta se abstém de coisas para conquistar a coroa dele, quanto mais nós não vamos nos abster de coisas que nos impedem de ser agradáveis aos olhos de Deus, não é? E outra coisa muito importante aqui nessa carta, lá no capítulo 10, muito importante aqui é que ele estabelece uma relação da igreja com a nação de Israel, não é? E ele fala para nós não fazermos como eles fizeram, né? Eles tentaram a Deus no deserto, né? Eles se prostituíram. Ele diz para nós não fazermos isso. Eles tentaram a Cristo, eles murmuraram. Aí o apóstolo Paulo fala para nós não fazermos isso. Olha, lá no versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura. E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caiam. Para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Muitas vezes a gente coloca, eu fui tentado e não consegui, né, e tal. Não, Deus nunca nos dá uma tentação que nós não possamos escapar dela, né? E ele fala que nós vimos que quantos homens, 1000 homens foram prostrados no deserto porque desagradaram a Deus, não é? E ele diz, olha isso como testemunho, né? Para vocês não repetirem os mesmos erros. E essa carta também tem uma outra coisa que é muito maravilhosa assim para mim, como tudo na Bíblia, mas tem aquelas coisas assim, fala, isso eu posso fazer, isso eu posso, isso é pecado, isso não é, sabe? Eu diante da magnificência da salvação eterna, eu nem pergunto o que eu posso, o que eu não posso fazer, porque as coisas que eu posso fazer, elas não me geram dúvidas. Não me geram dúvidas. Eu posso almoçar? Posso. Eu posso vestir um vestido? Posso. Eu posso visitar meu amigo? Eu posso. Sabe? As coisas que são lícitas, que são santas, não geram questionamentos. E aqui me ensina uma coisa muito profunda para mim. Lá no capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso fazer tudo que eu quiser, né? Mas nem todas me convêm. Tem algumas coisas que eu posso até fazer, mas não me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Não é? Eu estou focada na vida eterna, no estabelecimento do reino de Deus nesta terra, né? Na justiça que vai ser estabelecida, nas nações da terra que serão governadas por meio de Jerusalém. Estou ansiosa pelo estabelecimento desse reino. Então eu me interesso por coisas que me edificam, né? Me fazem crescer, aumenta o meu conhecimento, aumenta as minhas amizades, as minhas boas relações de amizades, né? Eu estou interessada em salvar almas, tirar pessoas da prisão, eu quero coisas que me edificam. Então o que não me edifica, às vezes não é pecado, eu posso fazer, mas não me edifica, eu não quero, entende? O entendimento que nós devemos ter, né, quando nós nos curvamos diante da vontade de Deus. Tem coisas maravilhosas, o capítulo 13 da excelência do amor, né, o dom superior de profecia, o capítulo 15 falando da ressurreição de Cristo, um capítulo glorioso, e diz que se nós esperarmos em Cristo só nesta terra, nós somos os mais.
miseráveis dos homens, né? Porque nós estamos esperando por Jesus muito mais no mundo vindouro. E praticamente terminando, diz para nós vigiarmos, né? Estarmos firmes na fé e nos portar varonilmente e nos fortalecer e fazer todas as coisas com amor, não é? Então, esse é uma visão geral aí da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. A segunda carta, você já sabe, sempre essa carta vai começar com essa saudação inicial. E aqui nessa segunda carta tem a particularidade que eu disse para vocês, que é tentar se reconciliar, porque a igreja de Corinto se levantou, né, contra o apóstolo Paulo, e ele escreve essa carta para ver se ele alcança essa reconciliação, porque lá tinha um grupo que se opunha a ele, né, e ele vai escrever essa carta reforçando a autoridade apostólica dele. Essa carta é a carta que Paulo mais expõe, assim, os seus sentimentos mesmo interiores e mostra mesmo uma certa energia na defesa do apostolado dele, porque o levante lá não foi muito simples, né? E ele precisava manter a saúde espiritual daquela igreja. E vocês sabem que todo e qualquer tipo de rebelião, a raiz dessa rebelião é a rebelião de Lúcifer contra o poder de Deus, não é? Crente, fiel e verdadeiro, ele não se levanta contra as autoridades constituídas por Deus. E ele aí também, então, escreve essa carta, né, buscando ainda assim uma resposta favorável novamente à igreja. Ele esperava que os irmãos realmente se reconciliassem com ele, né? E nessa carta, ele tem momentos assim que realmente demonstra profunda dor, sabe? Por conta das acusações que ele sofreu, né? Então, o que deu ocasião a essa segunda carta foi justamente essa oposição à autoridade apostólica dele, e ele precisava justificar essa autoridade dele, né? Ele sabia que essa autoridade tinha sido dada por Deus e ele precisava defendê-la. E ele então tinha preocupação. Ele teve também preocupação de como a igreja tinha recebido a primeira carta, porque os irmãos já teve essa rebelião e ele ficava pensando, então como será que eles receberam a minha primeira carta que eu tratei de tantos problemas da igreja, né? E aí, querendo saber como que a igreja estava, ele enviou Tito lá, né? Então o apóstolo Paulo também, quando ele não podia, ele enviava carta ou enviava alguém para ir lá ver de perto como as coisas estavam acontecendo e trazer notícia para ele, né? E até talvez parece que Timóteo também foi lá para ver isso. E quando ele estava então na terceira viagem missionária dele, Tito o informou de que a maioria da igreja tinha recebido com alegria, com bom espírito, a carta que ele havia mandado, corrigindo lá uma série de problemas, né? Mas alguns duvidaram dos seus motivos e realmente não tinham aceitado o apostolado e, portanto, as orientações que ele tinha dado à igreja, né? Diziam que ele não tinha as credenciais necessárias de um apóstolo, porque nós sabemos que ele não andou com Jesus, né? Então, esse é o teor geral dessa carta aqui. E então ele começa falando do consolo, né, que nós temos nas nossas tribulações, porque nós somos assim muito atribulados, mas para que depois nós possamos consolar a outras pessoas. Ele fala que passou por momentos aqui que ele pensou até que iria se desesperar, mas ele entendeu que ele passou por isso para que ele não confiasse nele próprio, mas colocasse a confiança dele em Deus, não é? E ele começa essa carta dessa forma, né? Que
já falando do ministério dele, de como ele era alguém que desenvolvia o ministério dele com a maior paixão e responsabilidade possível, né? E ele faz isso do capítulo 1 até o capítulo 7. Depois, lá no capítulo 8 e 9, ele dá algumas instruções sobre ofertas, e lá no capítulo 10 ele vai voltar a defender veementemente o apostolado dele. E depois, lá a partir do capítulo 13, do versículo 11 ao 14, são as recomendações e as saudações finais, né? Então, eu vou destacar só alguns trechinhos também, como eu destaquei da primeira carta, e na verdade agora no Novo Testamento eu estou até destacando mais trechos do que era a minha ideia inicial, não é? Mas eu tenho realmente entusiasmado vocês a conhecerem a Bíblia, né? Eu quero que vocês realmente tenham conhecimento dela, e aqui eu quero compartilhar com vocês uma lição enorme que eu tenho aqui sobre questão do perdão, né? O apóstolo Paulo fala assim, ó, no versículo 10, e a quem perdoardes alguma coisa, o capítulo é 2, a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Não é? Então, eu preciso entender, Jesus já tinha me explicado que eu sou perdoado quando eu perdoo as ofensas das pessoas que me ofendem, né? Além disso, quando eu não perdoo, meu coração é carregado de mágoa, de rancor, eu sou vencida por Satanás. Então, para que eu não seja vencida por Satanás, eu tenho o entendimento e a disposição de perdoar a todos aqueles que me fizeram mal ou me ofenderam, até porque quem conhece a Bíblia sabe que mesmo o mal que é feito contra nós, Deus reverte em bênçãos. É só se lembrar da história de José. Os irmãos venderam José, e na hora depois que Jacó morreu, que eles voltam e tem temor de José fazer o mal para eles, José fala, olha, vocês realmente agiram de forma má comigo, só porque Deus reverteu isso. Eu vim para cá, Deus me enviou para cá para que eu pudesse fazer toda essa obra, não é? Aqui, e me tornasse o governador do Egito. Não é assim que ele fala, mas o teor da fala dele é esse. Então, quando nós conhecemos a Bíblia, nós entendemos que ninguém pode nos fazer mal. Por isso que nós não temos sentimento de vingança, porque todo mal feito contra nós, Deus reveste em bênçãos, não é? E nós não somos vencidos por Satanás. E ele então fala de coisas maravilhosas nesse capítulo, e aqui eu quero destacar uma, que ele fala de, olha, muitas vezes assim, nós somos atribulados, eu estou no capítulo 4, versículo 8, somos atribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, ele vai seguindo nisso, e aprender a Bíblia nos enche de vida, né? Nós sabemos que quem bebe da água que Jesus nos dá, jorra de dentro dele águas vivas, né? Que jorram para a eternidade. Aí ele vai dizer, olha, tem momentos na vida que nós enfrentamos muitas dificuldades mesmo, né? Mas nós não desfalecemos, tá aí no versículo 16. Ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia a dia. Cada dia que amanhece, nós vamos buscar o nosso renovo em Deus, e mais força nós vamos ter, ainda que vamos envelhecendo, né? Até que nós vamos ser totalmente absorvidos pela vida e ter um corpo que não se corrompe mais quando nós alcançarmos a nossa imortalidade, que é o nosso alvo, né? Que é sermos eternos juntamente com Deus. Então,
Uma carta linda, né? Uma carta linda. Diz que é o amor de Cristo que nos constrange. Esse amor que ele deu a vida por mim, esse amor então me move a fazer alguma coisa por ele, né? Tá aí no capítulo 5, quando vai falar do ministério da reconciliação, que começa a partir do versículo 11. Esse amor me move a querer fazer alguma coisa. E esse amor me move a ser nova criatura, não é? Olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então eu tenho agora uma nova vida em Cristo. O meu passado eu não posso mudá-lo, mas eu posso aprender lições com ele para eu, com o entendimento agora da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu posso planejar melhor o meu futuro. Mas o meu passado eu não mudo, mas eu me esqueço dele, porque ele é um passado de dores, não é? Em Cristo eu renasci e tenho um futuro de glória. Meu passado de dores já não me interessa mais, não é? Então eu sigo adiante, olhando o alvo, que é Cristo, né? Correndo essa carreira para o meu alvo. Por isso, então, tudo se fez novo. E eu preciso andar sem dar escândalo, né? O apóstolo Paulo aí no capítulo 6 vai dizer isso para nós, como nós temos que viver uma vida que dignifica o nome de Deus, né? Ele nos exorta a sermos santos aí no final do capítulo 6, né? Ele aí no capítulo 7, nós ficamos sabendo que ele foi consolado pela vinda de Tito, né? Tito foi lá, visitou a igreja de Corinto e ele foi consolado com a vinda de Tito. Lá no capítulo 8, aí nós vamos saber da oferta, né? A preocupação dele com os irmãos que estão passando dificuldade na Judéia e ele quer coletar ofertas para levar para esses irmãos. E lá no versículo 16, nós ficamos sabendo que o Tito é o portador desta carta. E lá, essa é a carta onde tem aquela passagem muito famosa, né? Que quem semeia pouco, pouco também ceifará. E nós sempre ceifaremos aquilo que nós plantarmos, né? Então é bom que nós plantemos sementes boas. E lá, a partir do capítulo 10, então ele continua firme falando do apostolado dele, defendendo o apostolado dele. E lá no capítulo 12, aquela passagem muito especial que o apóstolo Paulo fala que ele tinha um espinho na carne. Nós não sabemos que espinho é esse. Olha, o que a Bíblia revela, nós sabemos. O que a Bíblia não revela, nós não inventamos. Nós não sabemos que espinho na carne era esse. Mas o que nós sabemos é que ele pediu para Deus tirar esse espinho da carne e Deus disse que não tiraria. Falou para ele, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne que Deus não quis livrá-lo dele, mas disse que o poder dele se aperfeiçoaria na fraqueza dele, né? E lá no capítulo 13, já começa já no 12, no versículo 19, ele faz as últimas considerações e saudações e manda lembranças e etc, né? Então, essa é uma visão panorâmica das duas cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Eu vejo você na próxima aula para a continuação das cartas